em alta, e uma pessoa estava falando, nossa, como endemoniam isso, né? Porque a gente sempre que pensa no narcisismo, a gente pensa no aspecto patológico, pensa na manipulação, no abusador, não pensa como fase, assim, como algo que nos constitui, como algo que também nos protege, como algo importante. Então a proposta hoje do grupo é fazer também essa introdução, ampliar esse conceito de narcisismo e a gente pensar em narcisismos, não só no patológico, e olhar também do ponto de vista pessoal, como está meu narcisismo? Eu venho sendo vítimas de pessoas manipuladoras, narcisistas, então em que polo que eu estou? Eu estou ecoando ou pensando no mito, que a gente vai também abordar esse mito, né? Que o conceito de Narciso surge desse herói grego que era muito bonito, muito belo e orgulhoso, e quando ele admirador de si mesmo, porém ele não se vê. Quando ele vê a si mesmo, ele defina, né? Ele entra num processo de fascinação, de não suportar a própria imagem e acaba morrendo no mito, né? Então a gente entender e amplificar essa questão do narcisismo é a proposta, por isso que eu escolhi o nome do grupo, Transformação do Narcisismo e Reconexão com o Self. O título por si só, fazendo uma confissão, é algo megalomaníaco, do ponto de vista que não é uma opção do ego, essa reconexão com o Self, pensando no ego como consciência, e muitas vezes esse self, esse eu mais profundo, essa totalidade se torna assim, em algumas instâncias, ameaçadora, em algum desconectada. Então essa reconexão com o self, com esse eu mais profundo, pensando no que isso significa para cada pessoa, para reestabelecimento de um narcisismo saudável, não é não é caça às bruxas cruzadas, vamos acabar com os narcisistas, mas a proposta é olhar como está esse narcisismo em nós, a consciência menor, o ego, a relação dela com a consciência maior e mais profunda, com a totalidade que organiza e regula essa psique que é o self. Então seria nessa linha. Aqui já entra o livro que eu escolhi. Fiquei na dúvida entre dois livros, um que eu vou mostrar depois, que é o do Salant, mas o do Salant eu acho ele mais específico. Eu acho que o Roberto Rosas, no livro Narcisismo e Espiritualidade, ele amplifica bastante a questão do narcisismo, aborda muitos conceitos e isso permite a possibilidade. Alguém levantou a mão, abrir a fila. Raquel, não sei se você está compartilhando sua apresentação, mas eu, por exemplo, só estou vendo a tela com o arquivo, o nome do arquivo, a tela da pasta. Eu estou compartilhando, como está para vocês? Eu achei que estava todo mundo vendo a minha tela. A gente está vendo a sua tela, mas na verdade está mostrando provavelmente a primeira tela sua, não a segunda. Está mostrando só onde está o arquivo. Isso, exatamente. Mas a apresentação não. Talvez você tenha que compartilhar a tela da apresentação. Deixa eu então modificar e vou recompartilhar isso. Eu achando que estava todo mundo vendo o que eu estava vendo. Obrigada por avisar. Talvez se eu colocar a tela inteira para compartilhar. Raquel, você está com quantos monitores além do notebook? Você está com um monitor extra ou só notebook? Tô só com o notebook. Ah, tá. Senão fica muita coisa. Agora eu estou apresentando a minha tela. Boa noite, Carlos. Seja bem-vindo. Me falam se agora vai aparecer o slide. Imagina que agora a gente está vendo exatamente o que você está... Isso, agora foi. Agora foi, né? Então,
Não perderam muita coisa aqui, não. Então, primeiro slide, falando do livro, Narcisismo e Espiritualidade, e o nome do grupo, que tem a ver com outro livro, que é do Salant, que eu vou mostrar para vocês posteriormente. No prefácio do livro Narcisismo e Espiritualidade, Roberto Rosas ele sintetiza muito bem a proposta do livro, por isso que eu quero compartilhar ela com vocês. O ideal de nossa cultura está investido do narcisismo defensivo. Ele promove a imagem de um herói onipotente, sedutor e eternamente jovem. Tal ideal não leva à realização profunda do ser, mas compromete o desenvolvimento do autoconhecimento e da compaixão, que são expressões de uma psique madura que transcendeu o narcisismo arcaico. Então, esse narcisismo arcaico é esse narcisismo que é o da nossa sociedade, do herói onipotente, do ser humano blindado ali em relação aos sentimentos, bola para frente, fazer, produzir sempre mais, acumular títulos, acumular dinheiros, acumular pessoas assim que fiquem circundando em torno desse herói, admirando. Porém, isso não preenche as necessidades mais profundas do ser. Preenche em alguma medida o ego, mas no estágio de mais maturidade geram talvez um vazio. Esse é o prefácio do livro Narcisismo e Espiritualidade, o desenvolvimento da consciência pela elaboração simbólica. O Roberto Rosas, ele é um analista junguiano, formado pela SBPA, ele foi meu professor no Instituto Freedom, e, se eu não me engano, ele ministrou essa disciplina aqui de narcisismo e espiritualidade, é a especialidade dele. Abordando o narcisismo, agora ele vai falar a proposta para onde o livro vai levar. Abordando o narcisismo pelo prisma arquetípico, o autor estuda o desenvolvimento da consciência em seu caráter teleológico. Teleológico, vocês entendem no sentido que a gente fala que a psicologia analítica ela é teleológica. A gente não olha por quê, meu Deus, por que esse indivíduo sofreu tanto, por que ele tem um buraco no peito e por que ele é assim, o que aconteceu, onde esses pais falharam. Então a gente vai também para onde isso vai levar esse sujeito, nessa perspectiva também de olhar esse direcionamento, o que isso me possibilita, já que isso me constitui, então a gente abraçar esse estado e esse olhar teleológico que nos leva em direção ao nosso destino. Então, isso é direcionado a uma meta de expansão por meio da elaboração simbólica. Então, compreender as coisas do ponto de vista simbólico, para não ficar atuando simplesmente pelos complexos, ter essa visão consciente dos fatores que nos influenciam narcisicamente, das nossas feridas e dos nossos vazios, é imprescindível para uma elaboração simbólica. Senão a gente tá sempre atuando e vivendo literalmente os processos e não integrando eles, sempre através da projeção, projetando, o narcisista é o outro, o diabo é o outro, e a gente nunca lida com esse aspecto, às vezes ferido, machucado em nós mesmos. No vínculo narcísico da relação entre o eu e o outro, que a consciência se forma pela ação dos arquétipos que a regerão. Contudo, qualquer abalo na dinâmica narcísica, sujeito e objeto, pode prejudicar a estrutura do eu fixado à consciência. Então, essa relação com o outro e essa habilidade que o ego vai desenvolvendo. O narcisismo fixado e o criativo são, portanto, a pedra filosofal do estudo da psicodinâmica. E aqui ele coloca bem a proposta
do livro dele, Narcisismo e Espiritualidade, que é essa análise dessa psicodinâmica. O que é o narcisismo fixado numa imagem, preso naquilo que ele não é, no falso self, e qual que é a pedra filosofal, qual que é a transformação desse caráter para integrar algo de verdadeiro. Claro que isso envolve também perder a capa, perder um pouco dessa blindagem que o protegia da dor, porque o narcisismo também é pele, também nos protege e em alguns casos, quando há deturpação do caráter, nos blinda dos próprios sentimentos, da própria dor, da própria presença do outro, da própria capacidade do afeto, pensando num grau de desequilíbrio não saudável, patológico. E ele se baseia, eu vou citar apenas alguns dos autores que são os meus preferidos também, por isso dessa escolha, para falar um pouco do caráter do narcisismo. Tem esse livro do Alexander Lowen, que ele é posterior, ele estudou com o Reich, William Reich, e ele tem esse livro, Narcisismo, a Negação do Verdadeiro Self. Ele faz uma análise bem peculiar do narcisismo. Alexander Lowen usa sua ampla experiência clínica para mostrar que os narcisistas podem recuperar os sentimentos suprimidos e se reaver com a humanidade. Então ele vai nessa perspectiva de busca pela saúde. Ele é um narcisista assumido, né? O Alexander Lowen, ele tinha esse caráter dominante, não patológico, porque geralmente no caráter patológico a pessoa se limita bastante, ela impede, ela tem um certo grau de arrogância que a impede de ir adiante, de se comunicar com o outro e de se desenvolver. Então ele, embora se autodeclare narcisista, dominante, a gente vê que tem essa perspectiva saudável do narcisismo. Fazendo propaganda aqui do livro, que foi uma das referências utilizadas. No livro Narcisista, a negação do verdadeiro self de Alexander Lowen, ele declara, deixa eu só ver quem quer entrar, tem uma pessoa querendo entrar aqui, eu já volto. Vocês podem fazer perguntas, interromper, assim. Na verdade, isso que eu ia falar, a Catherine levantou a mão ali. O barulho, na verdade, não era a gente entrando, acho que era ela levantando a mão. Quem levantou a mão? Fui eu. É só uma dúvida. Esses slides, eles vão ficar disponibilizados em PDF no grupo? Eu posso enviar, sim. Quem que tá falando que eu perdi a tela? Eu gostaria. É a Catherine que tá falando. Tá bom, Kathleen. Eu vou disponibilizar, sim. Obrigada. Então, de acordo com o livro Narcisismo, Negação do Verdadeiro Self, de Alexander Lowen, o narcisismo tem a ver com a imagem que a pessoa tem de si. Essa autoimagem, algumas vezes, pode negar ou ir contra ao verdadeiro self. O que a gente fala? O que é o verdadeiro self? É o corpo, é o que de fato está ali presente, a realidade que nos leva para uma esfera de imaginação, de criatividade, nos protege em relação à realidade. Em alguns momentos são defesas necessárias, em outros momentos elas se tornam tão dominantes que nos separam do nosso eu verdadeiro. Então, por isso que a gente tem esse olhar assim, não só de caça aos narcisistas, mas entender o que leva, o que seria um desenvolvimento saudável,
quem é pai, quem é mãe, como trabalhar o seu próprio narcisismo para espelhar isso de forma saudável para seus filhos. Nath, oprimir o corpo para Lowen tem a ver com a negação da expressão genuína da personalidade e a opressão dos próprios sentimentos. Então, onde que se dá isso? Na infância, onde a criança está crescendo, se moldando, os pais olham e vão adequando ela àquele meio e ela vai se moldando à medida que ganha a aprovação dos olhares do adulto ou desaprovação. E ela vai negando, perdendo e moldando a sua expressão genuína da personalidade. E oprimindo muitas vezes os próprios sentimentos, pensando alguns pais assim, isso é feio, dependendo da cultura, sentir isso é feio. Então, essa castração no âmbito dos próprios sentimentos, essa invalidação também vai moldando o narcisismo dessa criança. O narcisismo como um aspecto humano varia desde o espectro saudável, que é criativo e potente. Se a gente não tem o mínimo de narcisismo, a gente não bota fé no que a gente faz, no que a gente estuda, no que a gente, nas nossas formações, no conhecimento que a gente adquiriu. Já o patológico, ele é meio oco, no sentido que ele acha que está pronto, mas na verdade ele não está, porque ele não lida com a realidade, ele se desconecta, perdendo a possibilidade de se desenvolver de fato. Porque estar conectado com a fragilidade mesmo, tipo, nossa, realmente eu não domino esse assunto. Por que eu estou falando disso? Então a pessoa teria a real possibilidade, a partir da falta, da percepção desse vazio ou do não conhecimento, ter a possibilidade de desenvolver esse conhecimento. Mas no narcisismo patológico, a pessoa se defende dessa sensação do próprio sentimento da falta e do vazio, e é um negar constante, e cria-se 1000 narrativas e realidades que afastam da realidade interna. Então, o narcisismo por si não é mal, pelo contrário, ele saudável, ele nos protege e integra inclusive as nossas faltas, a possibilidade de ser um ser humano equivocado, de ser uma pessoa que erra, que comete equívocos, que tem faltas, que admite os próprios erros, que pede desculpa, que fala, olha, desculpa, realmente eu falei aquilo, mas eu tava pensando outra coisa, eu me enganei, sabe? Então, um narcisismo saudável possibilita o erro, possibilita o engano, coisa que no patológico, assim, a blindagem é tamanha que essa imagem ela precisa ser mantida a qualquer custo. Então, esse é o verdadeiro drama do narcisismo. Então, para fechar aqui, o narcisismo transforma a si mesmo num objeto, o narcisista transforma a si mesmo num objeto manipulável e a partir dessa perspectiva se relaciona com os outros. Como é um abusador de si, é também um abusador dos outros. Essa foi uma conclusão que eu tirei olhando por essa perspectiva do Lowen, do narcisista, quando ele cria esse falso self ali, adaptativo em resposta àquele meio para receber a aprovação daquela mãe, pai, tio, tia, avó, da pessoa que está ali, que garante a sobrevivência dele, ao qual ela é inteiramente dependente. Então ele se manipula e é uma atitude que é internalizada. Às vezes vem através dos adultos também que agem dessa forma e ele não sabe que é um abusador de si e acaba se tornando, muitas vezes inconscientemente, um abusador dos outros, que a distância é pequena, né? Tudo começa com a forma que a gente lida com a gente, com o si mesmo,
e depois para o outro. Mesmo o amor, que se a gente pensar na questão do amor próprio, o narcisista é aquele que se ama muito, né? E a gente vai ver que não. A gente vê que quem abandona a si não se ama, talvez, ou quem precisa o tempo todo trabalhar na manutenção de uma imagem, provar o tempo todo que é bom, olha, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom, eu não erro, olha como eu sou bom. Então, talvez o que ele mais aparente é justo o que lhe falta. Essa segurança que ele aparenta, às vezes é justo o que lhe falta. Vocês estão me ouvindo? Que eu não estou vendo vocês. Sim. Tá. Sim, tô ouvindo. O narcisismo descreve uma condição psicológica e uma condição cultural. Em nível individual, indica uma perturbação da personalidade caracterizada por um investimento exagerado na própria imagem às custas do self. Os narcisistas estão mais preocupados com o modo como se apresentam do que como se sentem. Então, aparentar estar bem é muito mais importante do que de fato estar se sentindo bem. De fato, eles negam quaisquer sentimentos que contradigam a imagem que eles querem apresentar. Agindo sem sentimentos, dissociado do sentir, tendem a ser sedutores e ardilosos, empenhando-se na obtenção de poder e de controle. Tudo para sustentar essa imagem, né? Essa imagem oca. São egoístas, concentrados em seus próprios interesses, mas carentes dos verdadeiros valores do self, notadamente autoexpressão, serenidade, dignidade e integridade. Aos narcisistas falta um sentimento do self derivado de sensações corporais. Sem um sólido sentimento do self, vivem a vida como algo vazio e destituído de um significado próprio, um estado de desolação. Então, um estado, a pessoa se compartimenta, vários compartimentos dissociados, é aquela coisa, ele se molda tanto ao outro, ao meio, e a ausência de si é tão grande que muitas vezes ele olha, o que você quer de mim? Ele tá te manipulando, ele tá ali pesquisando, o que você espera de mim? Tá ali atuando. Então, tá um pouco dissociado de si. Em maior, menor grau, a gente faz isso, a gente se dissocia da gente, a sociedade pede isso. Muitas vezes a gente está num trabalho, não estou bem, estou infeliz, mas às vezes eu preciso aguentar esse trabalho porque ele é um meio para eu, sei lá, fazer um curso e fazer uma formação para eu obter o conhecimento da área que eu realmente quero atuar, que faz sentido para minha vida. Então, às vezes a gente atua por esse falso self também pela própria necessidade de ser um meio, de chegar a algum lugar. Então, o narcisismo é também importante. E aqui a capa ficou meio ruim esse slide. Ao contrário do que diz o senso comum, os narcisistas não amam a si mesmo, nem a mais ninguém, porque quem não ama a si também não tem possibilidade de amar o outro, não tem repertório. Eles não conseguem se aceitar, ao contrário, constroem uma máscara rígida para ocultar as suas emoções. Às vezes perguntam, mas o que você sente? Não sente. É um vazio, não tem contato com as emoções, ou até perceptível para o outro, dá para ver que você está com raiva, mas a pessoa não identifica aquilo nela, ela está atuando por outra esfera e as emoções ficam compartimentadas em outro setor que elas não acessam. Então ela fica desolada de si, assim, compartimentada, assim. São vários compartimentos não integrados, que a função do self é essa função
integradora desses vários compartimentos para que eles se comuniquem, para que se integrem à personalidade. Influenciados pela nossa cultura e predispostos por fatores ligados à personalidade humana, os narcisistas costumam preocupar-se mais em parecer ser feliz do que em realmente ser. Sedutores e manipuladores estão sempre em busca de poder e controle. Então, talvez, não sei, o poder e o controle entra já nesse caráter compensatório do amor por si que lhes falta, e esse parecer também entra no lugar do ser, em caráter compensatório. Então, esse foi o livro que eu falei que eu fiquei na dúvida se eu iria me basear no livro do Roberto Rosas, Narcisismo e Espiritualidade, ou esse do Nathan Salam, que é Narcisismo e Transformação do Caráter. Esse, ele é bem mais específico, assim, ele aborda bem mais a fundo. O Roberto Rosas, ele mistura várias temáticas de cultura, ele é um estudioso também, especialista em religiões, então ele coloca aspectos do cristianismo, assim como isso influencia no nosso narcisismo, e falando da questão do sacrifício, várias temáticas que ele aborda que amplificam muito a questão e trazem outros livros do Jung, como Resposta a Jó, ou essa relação do Erdinger, do eixo self e ego, como isso se estabelece, o que é estar dissociado de um ponto de vista conceitual. Então ele mergulha mais a fundo também nos significados do que é ego, do que é self. E por isso eu fiz essa escolha, para não ser tão restrita, porque acho que esse aqui seria mais interessante para profissionais estritamente da psicologia, psicanálise. Então a minha escolha se deu nesse sentido, de amplificar para depois afunilar. Primeiro buscar o conceito de forma ampla, tentando amplificar, depois a gente vai para escolhas pessoais narcísicas. O narcisismo, cujo conceito comum, agora desse outro livro do Salam, Transformação do Narcisismo, ele vai explicando um pouco como os junguianos, por que o Jung não abordou esse tema narcisismo, que foi um tema amplamente abordado por Freud, e Jung meio que se esquivou, e os pós-junguianos estão desenvolvendo melhor. Então, o narcisismo, cujo conceito comum é a autoadoração extrema, acompanhada de uma indiferença que nega a necessidade de outra pessoa, é um assunto que há muito ocupa a atenção humana. Ao contar o mito de Narciso, no século VIII d.C., em suas Metamorfoses, Ovídio deu início a uma longa tradição literária. Então, e nessa obra, como vemos, podemos encontrar amplas evidências de que Narciso e sua companheira feminina, sua contraparte, Eco, tem sido uma rica fonte de especulação a respeito da condição e da salvação do espírito humano. Fica claro que a visão popular do narcisismo, embora de certo modo correta, apenas toca a superfície de um fenômeno amplo e complexo. Então, nesse livro, ele vai fazer uma abordagem mitológica bastante profunda. Ele traz os mistérios de Eleusis, a questão Perséfone, Plutão, Dionísio. Então ele vai trazendo toda uma simbologia mitológica para quem tiver interesse nesse livro. E ele complementa, define o narcisismo dessa forma.
O termo narcisismo surgiu bem cedo na teoria psicanalítica e o fez de forma particularmente pejorativa. Inicialmente indicou amor próprio num grau patológico e uma impenetrabilidade associada, carregando um prognóstico terapêutico pessimista. Prognóstico é tipo, nossa, onde isso vai dar? Assim, pensando, a gente, nossa, ele só ama ele, se defende de todo mundo e é uma ameaça social. Se a gente olhar que a gente está ainda nesse espectro do narcisismo como algo, a gente pensa só no narcisismo defensivo, no narcisista manipulador, só no espectro negativo e não olha para o olhar interior de como está o meu narcisismo, como desenvolver um narcisismo saudável, como é importante ter um narcisismo saudável, justo para não estar à mercê daqueles que também não desenvolveram o seu de forma saudável. Então, ser narcisista era com efeito ser mal, muito parecido com hoje, né? Era um julgamento segundo o qual a pessoa não apenas estava voltada a si mesma, mas também estava fora de alcance. Esse decreto do pensamento psicanalítico se estendia à meditação, à introversão e à fantasia criativa. Então, estar em si mesmado, estar consigo mesmo, era mal visto, assim, era quase uma traição social. Mesmo aspectos que hoje a gente vê como positivos, a meditação, a introversão, a reclusão necessária, o distanciamento social, o afastamento em relação ao outro, tem potencial tanto curativo quanto criativo. Então, não podem ser vistos como maléficos. Então, essa uma das razões, a forma que o narcisismo era visto e falado, foi uma das razões porque Jung raramente fez uso desse termo. E aqui no Nathan Salant, ele fala das desordens do caráter narcisista, já de início, logo na introdução, como uma desordem de ordem espiritual. Espiritual, compreendendo o termo, não tem a ver com alguma coisa, obsessores, algo externo ao indivíduo, muito pelo contrário. Pensando no arquétipo do espírito, é o arquétipo mais profundo que há, está relacionado ao si mesmo. Então, a cura das desordens narcisistas será incompleta e instável se o ego não lidar com a dimensão introvertida e se não se apropriar da função criativa da imaginação. Então, essa imaginação que está ali para suprir as suas fantasias de grandeza, quando ela é usada, investida, para o que realmente importa, para o que realmente sente, para o que realmente é, para o ser verdadeiro, para o self, então a gente tem essa transformação desse caráter, quando ele olha para dentro, porque o narciso está muito para fora, ele está dissociado de si, porque ele não se vê. Se a gente olha para o mito, Narciso não se vê. Então, o domínio interno a que a introversão se dirige é tradicionalmente denominado espírito. Então, esse é o sentido da palavra espírito. Eis a razão porque o problema narcisista, embora se mostre tão superficial, penetra na verdade mais profunda. As questões levadas pela desordem do caráter narcisista estão vinculadas ao sofrimento e às camadas mais profundas do espírito. A gente pode pensar que essa blindagem extrema, essa exuberância externa é justo de uma falta de uma dor, de uma sensibilidade, de uma fragilidade. Aquilo que aparenta ser força mascara uma fraqueza. Então eu escolhi essa imagem dessa maçã dourada que tá podre por dentro, assim. Uma imagem meio pesada, né?
E aqui eu encontrei esse trecho bíblico que eu relacionei a essa questão do narcisismo como afastamento de si, como a perda de si mesma e como uma dor muito profunda. Tirei esse trecho, Mateus 23, capítulo 23, versículo 27, que Jesus fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Os narcisistas naquela época eram os fariseus, eram eles que carregavam essa projeção. Pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente são cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Então ele revelando essa verdade interior da qual o narcisista não se implica com o próprio lixo mental e emocional. Ele vai criando subterfúgios para a fuga de si e fuga também daquela parte humana difícil de lidar, que é a dor, que é a negatividade. Então ele cria subterfúgios e faz com que isso se torne até mesmo dominante, né? Porque quanto mais foge, mais a sujeira vai crescendo lá embaixo do tapete, e uma hora eclode, assim, uma hora não dá mais, uma hora vai ter que mexer, vai ter que trabalhar, vai ter que transformar aquilo. Frente ao narcisismo, essa é Coimbra Matos, é um psicanalista. Frente ao narcisismo inevitavelmente ferido pela realidade, restam duas alternativas: ou a tentativa desesperada de restaurá-lo numa insana procura de apoios narcísicos, subterfúgios, drogas, relações desfuncionais, geralmente, negação da alteridade, intolerâncias, projeções daquilo que é insuportável, querer acreditar que tudo se resolve fácil e rapidamente, aquele otimismo, aquela visão mágica, né? Ou então a alternativa que a psicanálise, que a terapia pode oferecer, que é proporcionando o confronto com aquilo que é inevitável, com aquela dor mais profunda, a ferida narcísica, com aquilo que está no corpo e já não se expressa mais, que ele já não sabe, mas que está ali, que são tantos subterfúgios, tantas formas de fugir daquela parte que mais dói. Isso a gente vê em nível social, o quanto a gente foge da dor, o quanto a gente é narcisicamente blindado para fugir da dor. Quando uma pessoa vem pra gente e fala: olha, fulano, eu não tô bem, não fica assim, sai dessa. É quase que automático, assim, ninguém suporta a dor, vamos todos fugir da dor. Essa é a ordem narcísica social. Mas a integração dessa ferida narcísica, a percepção em relação a ela, a aceitação da castração é a única via para a integração maior do psiquismo e um contato mais efetivo com a realidade interna e externa de cada um. Porque vendo a si, ele também tem o benefício ou malefício, né, de também ver o outro tal como ele é, não que o outro sirva o tempo todo as suas expectativas e o supra. Então ele começa a lidar com as frustrações, que nem ele é aquilo que ele acha, nem ele é aquilo que ele idealiza, e também permite o outro estar fora desses ideais que ele tem. Então, daí que os compradores de ilusão não se interessam muito por tais mercadorias. Então, a verdade, o real, o sofrimento, esse é o qual que socialmente a gente é condicionados a fugir. Assim, ninguém quer a verdade, a gente quer, nos conte uma história bonitinha, nos conte algo bacana que a gente possa acreditar, porque a gente não suporta a dor, a ferida, o mal que foi passado, o abandono de si, a perca de algumas coisas. Então, a gente busca subterfúgios narcísicos. E aqui a gente tem a imagem do Pinóquio, pensando no Pinóquio,
o quanto ele remete a esse falso self. Vocês conhecem a história do Pinóquio? Sim. Sim. Então, é uma imagem que me veio pensando nessa questão do falso self. E acho que alguns slides eu perdi, eu salvei, mas não ficaram. Também tem, enfim, depois eu tento recuperar para mandar para vocês. Então, os temas que serão abordados, de acordo com o livro Narcisismo e Espiritualidade, a gente vai falar da psicologia do self, o que é esse self, esse eu maior inconsciente, pensando nessa dimensão do desconhecido e como centro, totalidade, regulador da psique. E o que é essa conexão com o self, essa não projeção, a importância dessa não projeção em figuras externas. Muitas vezes a pessoa está tão dissociada desse self que ela tem essa necessidade. Primeiro eram os pais, o papai e a mamãe ali carregava essa imagem arquetípica. Depois ela está sempre em busca de alguém grandioso, de alguém assim, que carrega esse aspecto luminoso do self. Kathleen, você gostaria de falar, Kathleen? Na verdade, seria mais uma pergunta. E onde todo esse contexto desse conteúdo passado, ele se inclui muito, você está falando sobre narcisismo, sobre, enfim, cada etapa do processo, e eu estava verificando umas coisas, e como a gente se aplica nessa questão de lidar com isso no dia a dia? Porque, como você falou, o narcisista, ele nunca sabe que ele é. Entendeu? Então ele acha, como você falou, ele acha que ele é o bom, que o caráter dele é amplo, ele é bem aplicado, ele é tipo o top da galáxia da sociedade. Isso é a mentalidade dele, mas não é o subconsciente dele, provavelmente vamos analisar dessa forma. Eu estava assistindo uma vez um podcast e até aquela psiquiatra, Ana Beatriz, eu acho que é o nome dela, né? Sim. Ela estava justamente falando isso, teve uma parte de que o apresentador do podcast até olhou para ela e até falou bem assim: mas doutora, todo mundo mente? E aí ela disse: sim, todo mundo mente. E aí ele olhou para ela assim com uma cara, parecia assim que ele queria obstinar ela e dizer: não, eu não sou uma pessoa que mente. E ela, claro, né, com seu ano de estudo, ela disse: bom, você pode falar isso para você e você pode acreditar nisso para você. O que ela quis passar com isso? Que isso é uma coisa que a gente acha que realmente a gente é? Existe mesmo uma pessoa assim tão plena em todos os seus aspectos que ela não faça tal coisa, mesmo que seja insignificante para ela, mas possa ser grave para o outro? Porque o que ela quis passar foi assim: o que pode ser para você não tão grave quando você faz, se torna grave quando o outro faz. Praticamente foi esse conceito de estudo que ela quis passar. O narcisismo se enquadra mais ou menos nisso. A pessoa acha que o que ela faz nunca é tão grave, mas o que o outro faz é extremamente fora de padrão, a pessoa é sem caráter, sem escrúpulos, etc, etc. De forma geral, né? A gente percebe, as sombras são vistas, o repugnante é visto através do outro, assim. Tanto que o Hillman fala que quando a gente se percebe enganador, mentiroso, a gente tá mais próximo da sanidade, porque enquanto a gente não admite, a gente tá preso a uma imagem narcísica onde não tem essa possibilidade, onde a gente não integra parte dessa sombra a alguém. Então a gente tem uma cultura narcisista, onde a gente projeta sempre fora, onde a gente não pode ter um pedaço disso em mim, uma parte desse eu que se auto-engana e também vai enganar os outros, de forma consciente ou não. Então,
muitas vezes essas abordagens também estão buscando esse bode expiatório para que eu me sinta muito limpo, para que eu me sinta muito bom. Agora vamos fazer uma cruzada em relação aos narcisistas. Ao invés de perseguir isso fora, eu gosto muito dessa psiquiatra, da Ana Beatriz, acho ela bem consciente em relação às abordagens dela, em relação às feridas, mas coloca-se o narcisismo sempre esse olhar patológico, e é sempre o outro, né? A gente nunca pensa que as pessoas que são vítimas, que foram manipuladas, que sofreram abuso, elas, o quanto parte do narcisismo ferido delas precisa ser restaurado, precisa ser fortalecido, o quanto elas precisam fortalecer esse narcisismo, criar uma certa pele, criar uma certa coragem, acreditar nas suas reais capacidades. E o narcisista não é aquele que tem uma autoestima boa, bem pelo contrário, essa necessidade de aprovação constante, de ter admiradores, de ter ali o curral afetivo, de ter toda essa gama de seguidores, de likes, não vem de um lugar de preenchimento, assim, de um lugar de nutrição. Se ele pudesse lidar com isso, com uma possibilidade, com um olhar de transformação, de integração, de suportar aquela dor, porque como ele não carrega a dor dele, ele sangra em todo mundo. E daí a gente tem os filhos deles que também vão ter esse aspecto, né? Vão ser vítimas, e em algum momento a gente integra, a gente internaliza os nossos cuidadores, os nossos pais, em alguma instância, assim, essa convivência, e em alguma medida vão ter esse potencial em si. Então, ter consciência da possibilidade de desenvolver um narcisismo saudável, e esse olhar, talvez, eu gostei muito do que uma terapeuta uma vez me falou, essa questão do perdão. Eu penso, gente, perdão é uma coisa impossível, porque se você pensa que a pessoa fez isso pra você porque ela queria te ferrar, porque ela queria te destruir, você nunca vai perdoar ela. Mas se você olha pela viés de que ela não tem consciência do mal que ela faz, que ela é inconsciente de si, que ela está afastada do seu eu mais profundo, e talvez isso realmente seja patológico, em alguns casos talvez não tenha realmente cura, a gente tenha que essa pessoa realmente funciona nessa medida, e a dor é tão grande, é tão insuportável, que ela não vai olhar para si, não vai fazer esse mergulho profundo. Eu não sei, Kathleen, se eu cheguei a responder a sua pergunta. Bem-vindo, Luciano. Eu não sei se eu... Está respondendo, sim. Deu uma boa clareada conforme o conteúdo estava passando, né? Meio que interliguei os fatos dessa questão do estudo, tanto do consciente como no inconsciente, né? Que ela falava justamente sobre isso, sobre esse traço do narcisismo, e ela chegou a falar sobre esse ponto, né? Que a gente sempre tem a necessidade, né? Isso é uma conduta até narcisista, né? Não o nível extremo do narcisismo, mas ela disse que é o ponto de sempre mostrar o quanto o outro é ruim e o quanto eu sou bom. Olha, eu sou isso, eu sou de... É como ela disse o ditado que ela fala muito, eu gosto. Quem realmente é de caráter não precisa falar que é de caráter. Quem muito fala, tem pouco. Se afirma porque não se vê, e essa é o dilema do Narciso, né? Ele realmente não se vê. O que adianta ser um jovem tão bonito e não poder ver a si, né? Ele não se vê, por isso que surge essa desordem do caráter, né? Essa impossibilidade de ver a si. Então tá tudo fora, tanto o magnífico objeto inalcançável, aquilo que é fabuloso, quanto aquilo que é terrível, que é feio, mal desenvolvido, que é também um aspecto do self, que é negado. Então tá tudo fora. Falta essa vida interior, essa vida do espírito, nesse sentido de ter uma vida interior. A gente tem um sepulcro caiado, que tá vivendo uma performance,
tá performando ao invés de viver. Tá totalmente ensaiado e esperando aplausos, né, para saber se tá bom, assim, se estão gostando. Como a gente se lidaria nesse amplo do narcisismo com alta performance, como você está falando? Quando a pessoa já não consegue identificar, porque ela já chegou num tanto amplo de admiração e já viu, e é como dizem, né? Quanto mais me batem palmas, mais eu continuo a jornada, né? Do que quando me exortam. E geralmente isso entra também no campo político, né? Que é onde tem as maiores pessoas narcisistas e manipuladoras, né? Segundo estudos psicológicos. Quando essa pessoa ela já reconhece, ela escolheu, optou por este caminho, ela quer usar do seu mau caratismo, da sua má índole, e como lidar com esse tipo de pessoa? No campo não somente terapêutico, mas no convívio do dia a dia. E entra uma questão que isso socialmente formou-se como uma vantagem, né? A questão, a gente tem até cursos preparados, desenvolvidos, assim, para você entender como manipular, contagiar mais pessoas. Então, como isso é amplamente, culturalmente aceito e é vantajoso, e as pessoas têm, assim, colocam esse selfie grandioso no outro, geralmente, muitas vezes, através de um narcisista, assim, para se verem, se espelharem, olha o brilho dele, não assumindo a própria luz. Então, a gente tem essa atitude cultural também, uma atitude, digamos que cristã, de projetar esse grandioso, esse salvador, esse belo, esse sol, esse luminoso no outro. Então, à medida que a gente não suporta a nossa sombra, a gente também não suporta a nossa luz. Então, vem tudo através do externo. Então, essa desconexão geral de si, essa bajulação, essa moldação em relação ao outro, essa não validação, porque a gente tem um modelo de como é certo. O certo hoje em dia, você oprimir, ser funcional no sentido de oprimir os seus sentimentos, andar na linha, não sentir nada muito intenso, porque pode sair da curva, da normalidade. Então, toda essa adaptação, esse jogo social ao qual a gente se molda também. A gente pensar também na sociedade, no padrão cultural que é narcisista, onde o narcisista, querendo ou não, ele vai obtendo vantagens quando ele vai aprendendo a negociar com esse narcisismo dele. Ele aprende a galgar socialmente, assim, a conquistar coisas, picos mais elevados, e influenciar mais pessoas. Através do narcisismo dele, ele consegue influenciar mais pessoas. Então a gente pensa, o narcisismo, ele está aí, ele é inevitável. Como estabelecer um narcisismo saudável e um narcisismo também introspectivo, também capaz de estar consigo, não só para o outro, capaz de vida espiritual, capaz de vida interior. Seria mais ou menos assim. Se acabar essa chamada, que apareceu uma mensagem aqui, eu mando o link novamente. Oi, Kathleen. Entendi perfeitamente. Então, essa relação com o self é um tema que é amplamente abordado, e o Roberto Rosas, ele traz muitos elementos mitológicos, não só desse mito. Eu vou mandar outro link, que é outro link para encerrar a parte do conteúdo do grupo, que é essa... Ficar melhor. Eu acho que é a partir dessa perspectiva interior, desse olhar interno. Senão a gente cai muito na questão de projetar no outro, assim, de olhar para o outro. Olha como ele se molda, como ele parece bonitinho. Mas isso é cultural, isso é social. A gente tá o tempo todo querendo ser bonitinho, assim. Quando a gente... vendendo o nosso peixe dessa forma, né? A gente não mostra
tem uma parte suja ali naquele canto cheia de barata. Não vou mostrar para vocês. É mais ou menos assim. Então, socialmente, o narcisismo, ele permite essa fantasia, essa criação dessa imagem. E tem um aspecto muito criativo e protetor em relação a si. Então, desfrutar dos aspectos positivos, usar a seu favor e trabalhar o seu narcisismo para não ficar orbitando em torno do narcisista, daquele que precisa sentir-se especial, que precisa ser o centro, que precisa ter algo que ninguém tem, assim, daquele ser inalcançável que constrói essa imagem de olha que incrível, olha só, e as pessoas dissociadas do self, dissociadas de si, das suas verdadeiras qualidades, estão ali num nível imaginativo de eu sou isso, eu sou aquilo, mas dissociada das suas fraquezas e das suas reais potencialidades. Então elas se tornam muito vulneráveis, muito frágeis, muito nessa posição aqui da imagem, da Eco, dessa ninfa, que admirava Narciso, e ela entrou numa melancolia profunda, ela se fundiu na parede de uma caverna, ela realmente não existia, ela não tinha possibilidade de existir. Então a contraface do Narciso é essa, é a ninfa Eco, o feminino dele é esse vazio interior que não existe, não reconhece as próprias qualidades e só ecoa e só admira o outro. Está totalmente voltada para o outro. Então a resposta nesse sentido, tanto para Eco quanto para o Narciso, que tá preso a uma imagem, assim, que está dissociado porque está preso a uma imagem, quanto a Eco, que está dissociada de si pela impossibilidade de ter voz, de ouvir a sua própria voz, de reconhecer as suas próprias qualidades. Então a Eco, ela não tinha voz, ela, por um castigo de Hera, né, porque ela ajudava Zeus no lance que ele tinha lá com as humanas. Então Hera castigou Eco, e ela não podia falar por si só, ela não podia ter opinião, ter voz própria, ela tinha que repetir o que os outros falavam. Então a gente olha para esse aspecto na nossa vida. Tantas pessoas que chegam na clínica com narcisismo tão estrupiado, tão fragilizado, assim, onde não importa o que o outro falou, o outro sempre vai estar certo, o outro vai ter mais razão do que eu. Não, a minha opinião. O que é a minha opinião? Muitas vezes realmente quando a gente está obcecado, muito narcisista, achando que a nossa opinião é sempre a melhor, é o oposto, tá no outro polo. Mas tem gente que se invalida já de cara. Chegou na floricultura, gostou de tal flor, daí o dono da floricultura falou que mas essa flor aqui não tá legal. Daí a pessoa, nossa, como eu fui gostar da flor que não tava legal. Já se invalida nesse âmbito da própria voz, da própria vontade. É uma nulidade muito forte. Então a gente trabalhar esses dois lados, essas duas perspectivas em nós, olhar para o narcisismo por um olhar interno, não dessa caça, dessa busca do narcisista externo, e nem projetar coisas grandiosas, idealizar o outro. Se a gente consegue lidar com o outro como um ser humano, seja pai ou seja mãe, entender que o outro vai errar, que o outro vai ter raiva, que o outro vai cometer injustiças porque ele é um ser humano, então fica muito mais fácil, assim, a gente dá poder para que um narcisista perverso abuse muitas vezes da gente justo pela nossa fragilidade e de não reconhecermos em nós. Não estou culpabilizando a vítima, certo? Mas como a gente trabalhar o nosso narcisismo para não dar poder
para pessoas manipuladoras, para pessoas que... E olhando também o manipulador em nós, que mesmo a docilidade de Eco também pode ser vista como, como uma certa manipulação. Então, entendendo a dualidade presente nas coisas, olhando, olha, mas narcisismo é aquele que se ama muito, mas como ele se ama se ele não se vê? Ah, mas quando ele se vê, ele morre. Então, é aquele que se acha muito, mas se ele se achasse tanto, se ele fosse de fato, ele não ia precisar ficar o tempo todo ali buscando validação, buscando aplausos e nunca tá bom. É uma insatisfação constante. Daí a gente vai falar também desse desenvolvimento, como ocorre esse narcisismo patológico, do que ele está se blindando, do que ele está fugindo, o que ele não pode ver, como ele é formatado ali de acordo com o meio, como esse narcisismo assim defensivo também é criado no lar, na família, a questão da competição, do quem é melhor, da dominância, dessa busca por autoafirmação, por poder dentro da família, como isso é acirrado também pelos cuidadores. Alguém levantou a mão? Ouvi um barulho. Nem tô levantando a mão, tô falando sem levantar a mão. Não, podem falar, então. É mais fácil. Dá pra gente diferenciar o narcisismo da autoestima? Porque quando você fala de uma pessoa que ela fica orbitando o narciso, eu já remeto a essa questão de uma pessoa que tem uma baixa autoestima. Tem uma diferenciação? O narcisista é que a gente tem dois polos, duas feridas narcísicas diferentes. A da falta e do excesso são feridas narcísicas, assim, tanto aquele que muitas vezes essa autoestima exacerbada e essa baixa autoestima os dois complexos que se retroalimentam, porque quem está num polo afirmando as suas qualidades interiormente, internamente, inconscientemente, pode estar se defendendo de uma sensação de insuficiência. Então essa coisa de ter que mostrar o tempo todo, olha como eu sou bom, olha tudo que eu fiz, olha os meus títulos, olha isso, olha o que eu tenho, olha o meu carro, pode ser muito de um lugar assim de falta, assim, de negação desse vazio, de uma baixa estima. Então, narcisismo tem a ver, sim, com estima, mas do ponto de vista patológico, a baixa autoestima e a autoestima muito exacerbada, elas são polos de uma mesma moeda. Essa afirmação constante vem justo da falta, vem com caráter compensatório, como complexo de superioridade. Geralmente pessoas que são tomadas por esse complexo assim de superiores, no fundo elas se sentem assim muito inferior. Então, profundamente no seu mais íntimo, elas estão dissociadas de uma parte delas ali bastante verdadeira. Então são duas faces de uma mesma moeda. A gente não está falando de suficiência, que não é nem uma alta autoestima e nem uma baixa. Assim, a gente simplesmente, quem tem uma boa estima por si, aguenta errar, aguenta cometer equívocos, suporta a humanidade, assim, ó, a fraqueza, a fragilidade humana. E muitas vezes quem está no polo inverso ali, que é muito frágil, ou foi muito fragilizado, não suporta. Então, assim, não suporta a humanidade em si. Por isso se blinda e vai para híbris, transcende, vai para
esfera dos deuses na busca dessa superioridade, construindo essa imagem, retroalimentando ela o tempo todo. Então, assim, a gente falou desse sofrimento narcísico, da criação desse falso self em detrimento do eu verdadeiro, da realidade, das sensações corporais, da negação do próprio vazio, da negação da própria inferioridade, do próprio lixo emocional ao qual não lida, ao qual projeta-se nos outros. Então, a diferenciação dos complexos, a gente vai falar como os complexos atuam, tanto o complexo de ego, a gente separar, porque o ego também identificar-se com esse self, agora eu vou transformar o meu narcisismo. A gente tá ignorando o caráter inconsciente, desconhecido do todo, do self mais profundo, como se o ego fosse capaz de abarcar. Então, quando o ego, eu pequeno, está identificado com esse eu maior, assim, um complexo de deidade, eu sou Deus, eu posso tudo, também vai atrapalhar, vai deformar essa imagem narcísica, vai prender, assim, vai seduzir e muitas vezes a pessoa nessa onda, às vezes dessa good vibe tóxica, assim, onde a pessoa tá se achando ali numa posição tão sublime, tão bacana, que ela acha que ela não deveria ter aquilo e ela não reconhece a parte de si que mais precisa de ajuda, os complexos, a própria inferioridade também no sentido de função inferior, não tem esse caráter moralista, pensando nos aspectos que a gente não conseguiu desenvolver, que a gente, em prol do nosso aspecto mais vantajoso, mais bem desenvolvido, mais próximo da consciência, a gente abandonou muitas partes ali que não foram bem desenvolvidas, ou às vezes até pela questão social, onde essa questão dos sentimentos, muitas vezes você tem que chutar ou engole o choro, finge que não existe, bola pra frente. Daí quando você vai ter que lidar com aquele choro que você engoliu, quando a armadura cai, se a gente pensa no herói preso à armadura, que é um conto bem bacana também, quando quebra essa armadura e essa identidade tem uma possibilidade de ganhar espaço interno, essa imagem do narcisista. O narcisista, ele tá tão para fora que às vezes esse espaço interno, ele tá só negando a realidade interior, ele tá só a serviço de um eu idealizado, da manutenção de uma imagem de um eu que não existe. Então essa medida ele se dissocia e se blinda em relação aos seus próprios sentimentos, assim, os considera negativos, eu não deveria estar sentindo isso. Nossa, e muitas patologias, na verdade, surgem dessa impossibilidade de sentir. Não pode sentir raiva, então a raiva ela se torna tão sombria que quando vem, a pessoa tá quebrando tudo, a pessoa perde a consciência não abarca, porque tem ali um aspecto narcisista defensivo que tem um espaço, olha, tem um espaço para isso, porque se eu assumo um espaço para isso na minha consciência, isso não me toma. Então eu estar consciente dos aspectos da minha totalidade psíquica, dos aspectos da minha personalidade são muito importantes para esse... A gente falou desse sofrimento narcísico, da criação desse falso self em detrimento do eu verdadeiro, da realidade, das sensações corporais, da negação do próprio vazio, da negação da própria inferioridade, do próprio lixo emocional ao qual não lida, ao qual projeta-se nos outros.
Então, a diferenciação dos complexos, a gente vai falar como os complexos atuam, tanto o complexo de ego, a gente separar, porque o ego também identificar-se com esse self, agora eu vou transformar o meu narcisismo. A gente tá ignorando o caráter inconsciente, desconhecido do todo, do self mais profundo, como se o ego fosse capaz de abarcar. Então, quando o ego, eu pequeno, está identificado com esse eu maior, assim, complexo de deidade, eu sou Deus, eu posso tudo, também vai atrapalhar, vai deformar essa imagem narcísica, vai prender, assim, vai seduzir e muitas vezes a pessoa nessa onda, às vezes dessa good vibe tóxica, assim, onde a pessoa tá se achando ali numa posição tão sublime, tão bacana, que ela acha que ela não deveria ter aquilo e ela não reconhece a parte de si que mais precisa de ajuda, os complexos, a própria inferioridade também no sentido de função inferior, não tem esse caráter moralista, pensando nos aspectos que a gente não conseguiu desenvolver, que a gente, em prol do nosso aspecto mais vantajoso, mais bem desenvolvido, mais próximo da consciência, a gente abandonou muitas partes ali que não foram bem desenvolvidas, ou às vezes até pela questão social, onde essa questão dos sentimentos, muitas vezes você tem que chutar ou engole o choro, finge que não existe, bola pra frente. Daí quando você vai ter que lidar com aquele choro que você engoliu, quando a armadura cai, se a gente pensa no herói preso à armadura, que é um conto bem bacana também, quando quebra essa armadura e essa identidade tem uma possibilidade de ganhar espaço interno. Essa imagem do narcisista, o narcisista ele tá tão para fora que às vezes esse espaço interno ele tá só negando a realidade interior, ele tá só a serviço de um eu idealizado, da manutenção de uma imagem de um eu que não existe. Então essa medida ele se dissocia e se blinda em relação aos seus próprios sentimentos, assim, os considera negativos, eu não deveria estar sentindo isso. Nossa, e muitas patologias, na verdade, surgem dessa impossibilidade de sentir. Não pode sentir raiva, então a raiva ela se torna tão sombria que quando vem, a pessoa tá quebrando tudo, a pessoa perde a consciência não abarca, porque tem ali um aspecto narcisista defensivo que tem um espaço, olha, tem um espaço para isso, porque se eu assumo um espaço para isso na minha consciência, isso não me toma. Então eu estar consciente dos aspectos da minha totalidade psíquica, dos aspectos da minha personalidade são muito importantes para esse